Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado pela médium Sandra Carneiro, capítulo 49. Várias décadas se passaram. Stephanie, Eric, Georgia, Daniel e outros componentes daquele grupo espiritual estudavam e se preparavam para uma nova experiência. Alguns com disposição e dedicação notáveis, outros enfrentando muitas dificuldades para persistir na vontade de mudança. Faziam visitas frequentes à crosta, visando a estudar as transformações pelas quais passava o planeta, para que pudessem melhor se adequar. Esporadicamente visitavam outras colônias de padrões espirituais diversos próximos à Terra, onde conviviam com almas em diferentes graus de adiantamento moral, sempre com o objetivo de aprendizagem. Certa ocasião, fizeram breve visita à cidade espiritual Nosso Lar, onde por breve tempo experimentaram a elevada vibração ambiente. Ao retornar, Stephanie permaneceu em prolongado silêncio e por fim indagou a Eli, o instrutor que os acompanhava. Como atingir tamanha evolução? Nosso lar é tudo que qualquer ser humano pode desejar por morada. Como merecer tal oportunidade? O que poderia fazer para obter essa bênção? Você tem observado a atuação do movimento espírita? Tenho estudado os princípios da doutrina espírita, porém os acho difíceis. Difíceis? O que lhe parece difícil de compreender? De compreender nem tanto, mas de viver. Entendo. E você, Eric? O que tem sentido? Eric, que também participara da expedição, comentou: os ensinamentos espíritas têm me esclarecido muito. Gostaria de poder tornar-me espírita ao reencarnar. Seria ótimo. Temos muito trabalho a ser feito na Terra e precisamos de todos aqueles que possam somar esforços aproveitando a encarnação para se aprimorar e desenvolver. De fato, os princípios espíritas nos permitem aprender rapidamente verdades que são fundamentais para o nosso aprimoramento moral. Sem esses conhecimentos, muitos atos de renúncia e desapego nos pareceriam absurdos. Graças à compreensão espiritual que a doutrina espírita nos proporciona, percebemos a importância da renúncia, do amor e do trabalho para o nosso trabalho de renovação interior. Tocando de leve o ombro de Eric, Eli acrescentou: vejo que já está bem preparado. Isso é excelente, pois o momento de retornarem à Terra se aproxima. Stephanie nada disse. Percebendo sua insegurança, George aconselhou: precisa fortalecer a fé em Deus, minha filha. Ela procurou explicar-se. A luta na Terra é muito grande. Temo não conseguir fazer aquilo de que necessito. Tenho medo de não ser capaz, de falhar. É assustador pensar em retomar o corpo físico e esquecer tudo o que aprendi até agora. Gostaria muito de não ter de voltar. Todos ficaram calados. Aquele já havia sido tema de estudo e muitas palestras. A necessidade de sucessivas encarnações para realizar o trabalho de iluminação interior e conquistar o progresso moral já era compreendida por eles. Depois de longo silêncio, Stephanie reiterou: mesmo sabendo que preciso retornar, tenho medo.
Eric sorriu e disse: Todos temos receio, Stephanie, mas temos de vencer isso e confiar em Deus. Ele estará sempre a nos guiar. Temos testemunhado a situação dos espíritos sobre os homens de boa vontade e empenhados em caminhar no bem. Eles nunca estão sozinhos, por mais difíceis que sejam os momentos que atravessam. Você tem visto quanta proteção recebem a todo instante. Conosco não será diferente. É o esquecimento que me apavora. Sinto verdadeiro pânico ao pensar que esquecerei de tudo e terei de recomeçar. Dessa vez, foi Georgia quem abraçou a jovem e ressaltou: Estaremos juntos, uns apoiando os outros. Até você, que já tem tanto conhecimento, Georgia, também precisa reencarnar? Sim, estou apenas iniciando minha trajetória de crescimento espiritual. Muito precisa ser feito e estou pronta para submeter-me às leis divinas em busca de nova oportunidade de aprendizado e crescimento. Eli tomou a palavra para esclarecer. O receio de Stephanie é compreensível e demonstra que ela tem consciência de si própria e também da situação da Terra que não podemos esquecer. O planeta passa por um momento gravíssimo de transformação. Com efeito, há cerca de 10 anos, iniciou-se o processo de expurgo de almas recalcitrantes no mal que estão sendo levadas para mundos mais primitivos. O momento de transição da Terra se aproxima e vocês viverão dentro desse turbilhão de mudanças. Pelas experiências que já viveram e pela consciência que adquiriram, têm condições de trabalhar pela própria renovação, além de colaborar com outros que ainda dormem totalmente inconscientes. Prosseguiram por largo tempo em elevada troca de informações e impressões, que a todos engrandeceu. Naquela noite, estavam reunidos em amplo salão, onde aguardavam uma palestra preparatória, pois em breve muitos deles regressariam à Terra pelas portas da reencarnação. A tribuna era ocupada por 6 espíritos que trabalhavam com afinco pelo adiantamento humano. Ernesto se encontrava entre eles. Depois de linda e inspiradora melodia entoada por um coral de quase 100 vozes, Eli fez a abertura das atividades da noite e em seguida apresentou: Sei que muitos não conhecem nosso irmão Ernesto, que tem trabalhado incansavelmente pelo despertar da humanidade terrena. Ele traz importante mensagem para nos transmitir nesta noite. Venha, Ernesto, a palavra é sua. Levantando-se, Ernesto se aproximou de Eli e agradeceu. Obrigado por suas belas palavras, às quais cabe uma correção. Ao invés de trabalhador incansável, sou mesmo um devedor consciente. Sei o quanto Jesus fez e faz por mim e por isso busco incessantemente uma forma de lhe ser útil. Fez curta pausa até que Eli se sentasse. Então, virando-se para o público presente, falou envolvido em suave luz que lhe aureolava o corpo inteiro. Meus queridos irmãos, estou aqui para incentivá-los a seguirem com determinação as decisões que tomaram e as responsabilidades que assumiram. Como muitos de vocês sabem,
Sou um exilado de Capela que vive na terra há milênios. Vivi a separação e a distância de seres amados, os quais por enquanto só encontro esporadicamente. Experimentei a ascensão intelectual sem a devida elevação moral e hoje compreendo quanto estava afastado do Criador. Na minha última encarnação em Capela, deixei que o orgulho me cegasse e fracassei em meus objetivos. Tinha condições interiores de perseverar no esforço de renovação e permanecer no orbe que se encontrava em transição, tal qual a Terra na atualidade. Descuidado, deixei que o orgulho me dominasse e, entregue à cegueira espiritual, acreditei que era autossuficiente e que a justiça divina não me alcançaria. Qual não foi minha surpresa quando despertei séculos mais tarde, preso em um orbe primitivo, apartado de tudo que já tinha conquistado e de meus afetos mais queridos. Jesus, no entanto, apesar do mal que persistia dentro de mim, aceitou-me em seu planeta e trabalhou pela minha regeneração. É por isso que, não obstante os momentos de desespero e saudade, tantos que quase me abateram e destruíram a possibilidade da encarnação, com a proteção de Jesus e o apoio de seus mensageiros abnegados, aqui estou nesta noite, servindo a um mestre e podendo compartilhar com vocês minhas experiências. Por um instante, Ernesto interrompeu-se, como a serenar as próprias emoções, e então continuou. É possível vencer o mal. Vocês reencarnarão em breve em uma fase de grande prova para a humanidade. É a hora da renovação, da mudança vibracional do planeta, que de mundo de expiação e provas se transformará gradativamente em mundo de regeneração. Todas as religiões têm falado sobre essa transição de uma ou de outra maneira, mas em um ponto há unanimidade. Este é um momento de dor e sofrimento para a Terra, que colhe os frutos de sua relutância em seguir os ensinos de Jesus. A tarefa que os aguarda é árdua, bem sabemos, até porque a partir de agora, muitos irmãos que estão situados em abismos espirituais, fugindo da luz, negando-se à reencarnação, serão compulsoriamente levados à vida física como derradeira oportunidade. O mal, portanto, espalhará ainda mais sua influência sobre o orbe. Mesmo assim, vocês têm todas as condições de ser vitoriosos, porque grande número de falanges do bem, vindas de outras dimensões espirituais, se movimenta para auxiliar aqueles que mantêm o firme propósito de trabalhar para o bem de si próprios e dos que os rodeiam. Essas falanges darão sustentação aos espíritos encarnados e também àqueles que permanecem no plano espiritual da Terra, trabalhando para o progresso do planeta. Mais um pequeno intervalo se fez, para em seguida Ernesto dar sequência à mensagem. Por outro lado, como vocês não ignoram, muitos espíritos que não conseguiram aceitar a supremacia do Criador, insistindo em permanecer no mal,
ainda se iludem, acreditando poder frustrar o desígnio de Deus para a regeneração dos homens. Eles tudo fazem para atrasar o progresso e, se possível fosse, o impediriam. Mas é chegado o momento assinalado pela justiça divina para a renovação planetária. Muitos estão sendo beneficiados com a reencarnação, que representa sua última oportunidade de permanência na Terra. Muitos outros já foram retirados e enviados para mundos em estágio primitivo de evolução, para reiniciar o percurso de todas as etapas de lutas, pois não valorizaram as possibilidades que tiveram. Por isso, meus queridos irmãos, aproveitem sua encarnação, aproveitem o tempo, a consciência que começa a despertar e mantenham-se acordados. A doutrina espírita que se fortalece no Brasil é um eloquente chamado à conscientização de todos aqueles que já estão preparados para compreendê-la e aceitá-la. Vençam o medo, meus irmãos, porque terão todos os recursos necessários para o êxito. Ernesto voltou a fazer breve pausa e depois, respirando profundamente, finalizou. Estarei com vocês por mais 2 dias e ficarei completamente disponível para esclarecer dúvidas e ajudar em tudo que me for possível. Uma importante jornada começará, a mais decisiva encarnação que vocês já tiveram. Será nela, provavelmente, que terão melhores condições para as realizações individuais de que necessitam. Que Jesus nos envolva a todos com seu amor, iluminando nossas mentes e nossos corações, para que sigamos firmes em seu caminho de luz. Quando a preleção terminou, a emoção dominava a todos. Ele estava envolvido em intensa luz azul e do céu desciam pequenas gotas de energia sobre os presentes, fortalecendo, curando e auxiliando. Foi a muito custo que o salão por fim se esvaziou. Todos queriam passar o maior tempo que pudessem na companhia daquela alma que os inspirava com simplicidade e sabedoria. Alguns meses mais tarde, muitos dos que haviam participado daquela reunião retomavam um corpo na terra e iniciavam uma de suas mais importantes reencarnações. A resistência contra o bem se intensificava e muitas falanges de espíritos infelizes e recalcitrantes no mal espalhavam sua influência entre todos os povos. Pressentiam, ainda que inconscientemente, que era chegado o momento da transição da Terra. A doutrina espírita, descortinando a essência das verdades espirituais ensinadas por Jesus, tornava-se alvo primordial dos ataques das trevas. Para seus agentes era imperioso calar os seguidores da doutrina, que trazia no bojo a possibilidade de despertar a consciência dos homens, tal como Jesus fizera aos primeiros cristãos e depois alguns reformadores haviam tentado. Aqueles espíritos recalcitrantes no mal tinham urgência de ampliar sua área de atuação, deviam passar a exercer maior controle sobre a mente dos seres humanos, fazendo-os servir voluntariamente aos seus intentos. Era necessário entorpecê-los, anestesiar ainda mais suas consciências, para que não vissem, não ouvissem
e principalmente para que não conseguissem pensar.